nosso próximo tema é o estigma das perturbações mentais em Angola. É um tema também muito importante, que vai ser apresentado pela Evanilze dos Santos Diogo. Vou apresentá-la. Evanilze dos Santos Diogo é psicóloga clínica e de saúde docente universitária, licenciada em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Angola, UCAN, em 2013. Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade Católica do Porto, em 2020. Com experiência em avaliação e intervenção psicológica com crianças e adultos, atua na área clínica desde 2013. É igualmente docente da UCAN, lecionando durante 3 anos a disciplina de psicofisiologia atualmente. Ela leciona disciplinas do método de intervenção em psicologia clínica, psicologia social clínica e psicologia cognitiva. Nas horas vagas, gosta de ler, assistir filmes e estar com a família e amigos. Bem-vinda, Ivanilze. Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem? Muito bem. Ok, eu vou só aqui compartilhar. Todos conseguem visualizar? Sim, Ok, conseguimos. Então, vou começar com a minha apresentação. Meu nome é Vanessa Santos Diogo, psicóloga clínica, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o estigma nas perturbações mentais em Angola, para refletirmos um pouco sobre essa temática enquanto psicólogos e não só, todos os presentes, e desde já agradecer a presença de todos. Como é que vai estar aqui organizada a apresentação? Vamos começar com uma introdução e depois passamos para questões mais próprias do estigma no nosso contexto, que consequências o estigma pode ter e depois o que é que nós podemos fazer do ponto de vista individual e também do ponto de vista coletivo para mitigar também aqui os efeitos que o estigma tem. Temos muitas notícias, eu trouxe aqui duas, mas se colocarmos estigma em Angola, no Google aparecem várias notícias associadas à questão do próprio estigma, à questão do aumento de problemas de saúde mental e agora com a Covid, muitas questões associadas a que impacto isso terá também no agravamento ou não dos casos que já temos de doença mental. Então aqui é um tema que é bastante falado. Normalmente é mais falado em outubro, que no dia 10 de outubro é comemorado o Dia da Saúde Mental. No entanto, nos últimos tempos vemos falando muito de saúde mental e do impacto que o estigma tem na saúde mental. O que é que nós temos do ponto de vista de literatura? É indicado que mais de metade das pessoas com doença mental não procura ajuda por causa do estigma, por causa do medo da reação das pessoas. As pessoas evitam ou atrasam a procura do atendimento devido a preocupações sobre serem tratadas de maneira diferente ou medo de perderem empregos, medo de subsistência, a perderem o apoio familiar, perderem a sua rede de amigos. Isso porque o estigma, o preconceito e a discriminação contra as pessoas com doenças mentais ainda é um grande problema. Não é um problema exclusivo a Angola. Nós aqui vamos focar um pouquinho mais no nosso contexto, mas é um problema que é debatido a nível mundial. O estigma e o preconceito aqui estão muito mais associados às crenças, às ideias negativas associadas aos problemas de saúde mental, e a discriminação está mais relacionada ao comportamento, ou seja, tendo em conta aquilo que eu acredito sobre as doenças mentais, eu depois adoto um comportamento relacionado às pessoas com doença mental, e esse comportamento mais discriminatório tem a ver já com a discriminação. O estigma, o preconceito e a discriminação contra pessoas com doença mental, contra as pessoas com doença mental podem ser sutis ou óbvios, mas independentemente da magnitude, podem causar danos. O que é então o estigma? Tá? Tem a sua origem a falta de compreensão e o medo, ou seja, as pessoas não entendem, não compreendem, não sabem e acabam por ter medo de pessoas com problemas de saúde mental. Há um outro ponto aqui, que é, por um lado, temos muitas vezes a falta de conhecimento e o medo, por outro lado, temos um conhecimento distorcido. Costumamos ouvir muitas vezes que
pior do que não saber é saber errado. Né? Se eu não sei, provavelmente eu procurarei saber. Né? Vou procurar me informar, vou procurar ter mais conhecimento. Se eu sei que sei, fico com uma ideia fixa e tendo a uma inflexibilidade porque acho que sei o que eu sei é correto. Então aqui o estigma muitas vezes está associado a isso. Não é que as pessoas até não saibam, não compreendam, mas têm uma imagem que aprenderam relacionada à saúde mental distorcida, ou seja, muitas vezes muito mais agravado do que propriamente é. Representações sociais imprecisas contribuem para o estigma, ou seja, a representação do doente esquizofrénico, a representação social que nós temos da depressão, a representação social da ansiedade, tudo isso tem impacto na forma como, do ponto de vista do inconsciente coletivo, as pessoas vão formando essa imagem da pessoa com alguma doença mental. Tudo isso vai levar a uma visão negativa das pessoas com doença mental e essa visão negativa vai estar na base depois de comportamentos discriminatórios com essas pessoas. Quais são então os tipos de estigma? Nós temos aqui o estigma público, muitas vezes também chamado de estigma social. Tem a ver com a forma como a sociedade, as atitudes e os comportamentos negativos da sociedade em geral, quando diante de uma pessoa com doença mental, temos o autoestigma, que como o nome já diz, é um estigma do próprio, muito relacionado ao estigma social, ou seja, a pessoa quase que incorpora, quase que internaliza aquilo que ouve sobre a doença mental e começa a acreditar que realmente tem aquelas características, que é uma pessoa perigosa, que é uma pessoa instável, que é uma pessoa que não merece depois determinados lugares, frequentar determinados lugares, lidar com determinadas pessoas. Ou seja, há aqui um estigma do próprio contra ele mesmo. E depois temos um estigma mais institucional, tem a ver também com programas governamentais, com as oportunidades que são dadas ou não às pessoas com doença mental, simplesmente porque são portadores de doença mental. O estigma, como qualquer outra, o estigma na doença mental, o estigma também na doença física, muitas vezes falado, não afeta só o próprio, né? As pessoas estão ali, têm as suas redes. E aqui o estigma afeta também, e de forma direta, aqueles que estão à volta do sujeito com doença mental, e nesse caso, normalmente são os familiares. Há aqui uma questão social e cultural associada também ao estigma. Tal como disse no início, o estigma é uma problemática, quase uma bandeira levantada na maior parte dos países, porque tem impacto naquilo que é o tratamento também e nos resultados com pessoas com doença mental. No entanto, há pequenas características, formas de ver a situação que estão intimamente relacionadas a fatores sociais e culturais. Por isso é que também vamos focar um pouco na forma como o estigma se apresenta no nosso contexto. Tal como vimos, há aqui um papel muito, muito importante das representações negativas, imprecisas e violentas, as formas como os doentes mentais são apresentados em filmes, em novelas, em histórias, não é? Do ponto de vista mesmo narrativo. Tudo isso influencia a percepção que as pessoas têm e pode aumentar, em vez de diminuir, o estigma na doença mental. Foi realizado um estudo em 2016, penso que nos Estados Unidos, que concluiu que o estigma é um ponto que é concordante quase. Não tem a ver com a cultura ou com a sociedade. Vai variar a forma de manifestação. No entanto, não há país, sociedade ou cultura onde pessoas com problema de doença mental sejam tratadas do ponto de vista valorativo da mesma forma que pessoas sem doença mental diagnosticadas. Como é que funciona, então, o estigma das doenças mentais no nosso contexto? Do ponto de vista da estigmatização das pessoas que sofrem de transtornos mentais, destacam-se o desprezo por parte de famílias e amigos. Nós temos, inclusive, relatos de doentes mentais que são trancados em casa, que são acorrentados nas camas porque a família considera uma vergonha
assumir que eu tenho um doente mental, e aqui falando muitas vezes mais especificamente de doença mental grave, temos comunidades no interior do país em que é um desrespeito, é uma desvalorização familiar, é uma grande vergonha, como se correspondesse à perda de status, ter um familiar com algum problema de doença mental. Temos aqui a perda de emprego, maus tratos por pessoas em geral, e aqui mais relacionado também ao estigma social, e aqui muitos casos de abuso sexual a pessoas com transtornos mentais, ou seja, acaba por ser um ponto que as torna vulneráveis e muitas vezes são abusadas e esse estado é utilizado de forma também a aumentar os casos de abuso sexual. Em Angola, é comum uma pessoa portadora de transtorno mental ser tida pela comunidade como possuída pelos espíritos malignos, endemoniada ou uma pessoa de má prática, de más práticas, ou seja, a pessoa de alguma forma é culpada pelo que está a passar, porque deve ter feito alguma coisa para merecer o que está a passar, ou seja, há aqui uma culpabilização imensa, há um passar dessa informação de geração em geração, e até aqui partilho um momento, enquanto preparava aqui a apresentação, há 2 dias, num contexto específico, 2 senhoras conversavam e falavam sobre a situação atual, que os jovens agora querem enriquecer facilmente e procuram por meios não muito sadios para atingir seus objetivos, e no fim concluíram que não, por isso é que depois ficam todos nos contentores de lixo, acabam todos malucos. Ou seja, há aqui uma visão que está muito enraizada de que a pessoa com doença mental fez alguma coisa para merecer e para ter aqui, é como se fosse um castigo por algum pecado que a pessoa cometeu. As principais práticas associadas às pessoas com doença mental são a falta de honra nos relacionamentos, traiu o marido, traiu a mulher, ou teve práticas sexuais não muito adequadas, roubou alguém, aqui temos a usurpação de bens alheios, os roubos, incumprimento de pactos com feiticeiros, ou seja, foi procurar enriquecer facilmente e acabou por ter isso como castigo, e aqui as tentativas frustradas para o enriquecimento fácil. Um ponto que é muito apontado quando se fala em doença mental é a reinserção social de pessoas com perturbações mentais, ou seja, a pessoa tem alguma perturbação mental diagnosticada, seja uma perturbação mental crónica e mais grave, como a esquizofrenia, seja depressão grave, sejam problemas associados à bipolaridade, à ansiedade. Nós temos aqui, as pessoas têm um período em que aquilo está agudo, em tratamento incisivo, começam a voltar aos poucos ao seu estado, mas é muito difícil, mesmo depois do tratamento inicial, das pessoas já estarem estabilizadas, é muito difícil a reinserção das pessoas do ponto de vista social. Por quê? Porque há aqui também a cultura de que o doente mental é um caso perdido. Pode estar melhor agora, mas a qualquer momento voltará a não estar bem. É uma pessoa volátil, uma pessoa perigosa, uma pessoa violenta. Ou seja, todas essas crenças acabam por dificultar a reinserção social de pessoas com doenças mentais. E também um ponto que é claramente unânime, que é a falta de educação para a saúde mental. Fala-se muito pouco de saúde mental e normalmente fala-se de saúde mental associada à doença mental, ou seja, não há aqui uma visão mais preventiva, uma visão mais associada à promoção da saúde para evitar doenças mentais. Não, fala-se de saúde mental basicamente quando está em foco aquilo que são os problemas de saúde, de doença mental. Quais são então as consequências do estigma? O estigma e a discriminação podem contribuir para o agravamento dos sintomas e a redução da probabilidade de obtenção de tratamento. Ou seja, a pessoa com doença mental tem 2 desafios principais. O primeiro é lidar com as alterações do funcionamento inerentes à doença mental que tem, e depois lidar com o estigma
ligadas ao seu próprio diagnóstico. As pessoas não querem admitir que têm um problema mental e não pedem ajuda por causa disso, porque admitir que têm um problema mental é depois ter de lidar com todas as consequências de ser uma pessoa com aquela doença mental. O autoestigma leva a efeitos negativos na recuperação de pessoas diagnosticadas com doenças mentais gerais. Então, se eu até sou um caso perdido, não adianta tentar. Para que eu vou estudar? Para que eu vou tentar arranjar um emprego? Para que eu vou me empenhar para ter um relacionamento mais saudável? Para quê? Se eu sou um caso perdido, se eu sou maluco, se eu sou instável, se eu não consigo controlar, não? Todas essas questões associadas ao autoestigma vão piorar e pioram muito o prognóstico relacionado a doenças mentais graves. Outras consequências, esperança reduzida, esperança no futuro, né? No futuro, no que nos espera, baixa autoestima, aumento dos sintomas psiquiátricos, dificuldades também nos relacionamentos sociais, há menor probabilidade de continuar com o tratamento, muitas vezes até começam com o tratamento, mas depois desistem, e também há maiores dificuldades a nível laboral. Relutância em procurar ajuda ou tratamento e menos probabilidade também de permanecer no tratamento, isolamento social, a crença de que nunca terá sucesso em certos desafios ou que não pode melhorar a situação, ou seja, não há nada a ser feito, são casos perdidos, como já foi dito anteriormente, a intimidação, violência física ou assédio, menos oportunidades de trabalho, menos oportunidades a nível das escolas e de atividades sociais, inclusive também mais dificuldade em encontrar moradia. Não é? Se as pessoas sabem que é alguém com algum transtorno mental, têm mais dificuldade, menos confiança em fazer negócios com pessoas com alguma doença mental. Falta de compreensão por parte da família, amigos, colegas e colegas de trabalho e outras pessoas. E aqui, quando nós falamos, por exemplo, de casos de depressão, é que muitas vezes isso é associado à falta de vontade da pessoa, à ingratidão, à falta de Deus, à falta de oração, que a pessoa até está a exagerar. Tudo isso também leva a um agravamento relacionado à própria sintomatologia. Como é que podemos então lidar com o estigma? Os esforços são divididos aqui do ponto de vista social e pessoal. Não é? Pessoal, o que é que cada um de nós individualmente, no dia a dia, sendo psicólogo ou não, o que é que nós podemos fazer no nosso dia a dia para minimizar também aqui as questões relacionadas ao estigma, e do ponto de vista social, aquilo que são estratégias, planos sociais para também combater o estigma. Aqui, o que é primeiramente apresentado é falar. Falar sobre problemas de saúde mental, dar voz à temática, falar nas redes sociais, falar com os amigos, falar com os familiares, né? A psicoeducação, né? A tão chamada psicoeducação sobre saúde mental, sobre doença mental, para também, com mais informação, de alguma forma conseguir diminuir essas crenças menos ajustadas sobre a doença mental. Possibilitar o contacto com indivíduos com experiência de vida com doença mental. Aqui, muitas vezes, pensamos nas publicidades, por exemplo, relacionadas à doença mental, seja qual for, esquizofrenia, depressão. Em vez de colocarmos aqui atores, isso é ótimo, não? Atores, cantores, porque é que nós chamamos também, mais vezes, pessoas que passam por isso, não? Pessoas que foram diagnosticadas, estão em tratamento, que estão minimamente em funcionamento, para deixar que os outros olhem e digam, pronto, essa pessoa também tem essa doença, essa pessoa também, mas está aí, mas vive, mas estuda, e dar aqui uma sensação de esperança, de alento, não? Dar voz, possibilitar esse contacto entre pessoas que já passaram por essa experiência e pessoas que têm algum medo ainda, nem sequer procuraram e buscaram ajuda. Promover campanhas de marketing social com pessoas com doença mental e também campanhas sobre doença mental. Do ponto de vista individual, o que é que nós podemos fazer nas nossas rodas de conversa, nos nossos ciclos laborais, familiares, amigos, o que é que nós podemos fazer, não é? Aqui, incentivar aqui o tratamento igual. Quando alguém fala sobre doença mental, damos o nosso ponto de vista de forma assim, também incisiva. Né? Ninguém pergunta a alguém com câncer, por que também não diminui esse câncer? Não, o câncer está na tua cabeça.
tenta não pensar no câncer. Ninguém diz isso, não é? Porque, de alguma forma, sabe que a pessoa não escolheu ter aquilo, que é uma doença. E é importante que tentemos ao máximo chegar a esse ponto quando falamos sobre a doença mental. A linguagem, não é? Desculpa interromper, Evanilson. Pode falar um pouquinho mais alto, Sim, perto do sim. micro, um pouquinho mais Melhorou? perto. Sim, Melhorou? Ok, sim. muito obrigada. Pronto, então eu dizia que aqui do ponto de vista individual, há algumas coisas que nós podemos fazer. Nas nossas rodas de conversa, nos nossos locais de trabalho, não é? Incentivar, não é? Esse tratamento igual entre saúde física e saúde mental, não é? Não dizemos a ninguém com câncer, olha, o câncer está na tua cabeça, tenta não pensar muito no câncer, mas também porque que não faz outra coisa, porque só falas do câncer, não é? Porque sabemos que é uma doença, que a pessoa não escolheu aquilo. É importante também trazermos e darmos voz a essas questões associadas à doença mental, que a pessoa com doença mental não está assim porque quer. Ninguém por opção escolheria estar em sofrimento, não é? Então aqui também todos nós, do ponto de vista individual, temos um papel, sendo psicólogos ou não, todos nós temos um papel importante na diminuição do estigma. Isto está associado também à linguagem que é usada, não é? Aqui, quando se fala sobre doença mental, para quem tem mais conhecimento, não é? Sobre o que é, quais são as possíveis causas, o que poderá dar, falar mesmo sobre isso, dar informação, seja onde estivermos, dar essa informação, passar essa informação e tentar ao máximo minimizar essas crenças mais desajustadas que as pessoas vão tendo sobre a doença mental. Falar abertamente sobre saúde mental, sobre doença mental, nas nossas redes sociais, isso também já foi falado, muitos psicólogos hoje têm páginas nas redes sociais e pronto, todo esse processo também é útil para a passagem de informação. Mostrar empatia por aqueles que têm alguma doença mental, sermos honestos, não é? Se tivermos alguma doença mental, conhecemos alguém que tenha, falarmos sobre o tratamento, não é? Não falarmos sobre a pessoa, mas dizermos que é uma doença e que tem tratamento e que a pessoa pode conviver com aquilo, não é? Tal como os outros problemas a nível físico, a pessoa acompanhada, com cuidado, pode sim ter qualidade de vida, pode ter aqui um aumento no seu funcionamento global. Aqui temos algumas frases, algumas sugestões, não é? Em vez de dizermos, quando alguém vem falar connosco, nós temos essa experiência, não só a nível profissional, não só os profissionais, todos nós temos essa experiência de alguém vir partilhar conosco algum problema, alguma forma de lidar com procurar algum auxílio sobre a melhor forma de agir, e muitas vezes dizemos que podia ser assim, podia ser pior. Então, tenta lidar com isso, ultrapassa isso. Tem pessoas que passam por pior, não é? Então, aqui trazemos algumas outras frases em substituição a essa, que podem ser mais úteis, podem ajudar. Muitas vezes dizemos sem mal, né? Sem maldade, sem querer aqui aumentar o mal-estar da pessoa, mas acabamos por fazer isso, mesmo que não de forma intencional. Então, optar por dizer muito obrigada por teres te aberto comigo, compreendo que isso é difícil, o que é que eu posso fazer, em que é que eu posso ajudar? Lamento muito, deve ser muito difícil, não é? Podemos sair, sentes-te bem, desejas fazer alguma coisa, queres ficar aqui sentado, preferes fazer outra coisa, não é? Optar por essas frases em vez de dizer não, mas tens certeza que não fizeste nada para estar a viver isso? Todos nós já passamos por essa situação, é normal. Há pessoas que passam por coisas muito piores, não é? Então, no nosso dia a dia, do ponto de vista individual, todos nós temos um papel muito importante na diminuição do estigma, na diminuição da discriminação, não é? Que é uma das consequências também dessa visão negativa que se tem relacionada à doença mental. Então, todos somos chamados a isso. Para que esperamos é que em algum dia não haja essa separação entre doença física e doença mental, não é? Saúde física e saúde mental, que seja saúde, porque sabemos que o ser humano tem ali todas essas dimensões associadas, não é? Termino por aqui, muito obrigada pela atenção e podemos começar com as reflexões. Obrigada. Muito obrigada, Evanilson. Com este tema, para os que chegaram aqui no meio, o estigma das perturbações mentais em Angola,
E o seu tema foi mesmo muito bem abordado, muito completo. Tivemos um pequeno problema, talvez, de audição, de poder ouvir plenamente, mas acredito que a mensagem passou. Estamos num país em África, não é? Eu gosto de dizer o contexto também cultural, que mencionou muito bem, o aspecto social influi na maneira como vemos nesse estigma, né, da doença mental. Só me vem assim em mente as crianças acusadas de feitiçaria, as crianças que muitas das vezes têm autismo, têm algumas doenças mentais, outras têm só problemas físicos, mas são estigmatizadas. O estigma não atinge só a doença mental, acho que podíamos até abrir ao estigma do ser diferente, mas vou deixar a audiência reagir. Temos uma mão agora da Nídia, que quer falar, partilhar. Conseguem ouvir-me? Sim, estamos a ouvir. Ok. Ivanilson, solicito pela apresentação, ótima, super pertinente, e gostaria de acrescentar ali na parte das coisas que são ditas. É que muitas vezes não é dito só isso, é que muitas vezes parece que torna-se uma competição de sofrimento. Que é, estás a passar por isso, olha, sabes, eu também estou a passar por pior, até está a acontecer isto na minha vida, e desvalorizam completamente tudo o que a pessoa estava a dizer. Isso é bastante preocupante e é muito, muito, muito frequente. Então, gostaria de acrescentar essa parte também. Obrigada. Obrigada, Nídia. Sim, sim, e aqui aumenta muito a questão da culpabilização, porque as pessoas têm, nós vimos ali a questão do autoestigma, não é? Todo esse estigma social, toda essa imagem que se tem, é passada, é internalizada. As pessoas basicamente têm dificuldade em admitir alguma dificuldade justamente por causa disso, que acreditam nisso. E quando são confrontadas com essas frases, acaba por aumentar muito a culpabilização. E pronto, eu até estou a ser muito ingrato. Né? Há pessoas que nem têm o que comer, há pessoas que perderam famílias, mas estão ali, conseguem encontrar a alegria no viver. Né? Deve mesmo estar aqui a exagerar. Né? Então, isso acaba também por causar muito mais danos do que propriamente ajudar as pessoas. Eu vi, penso que foi a semana passada, um estudo foi feito pela New York Times, que apontava que, em média, as pessoas procuravam ajuda, né, nos psiquiatras, nos psicólogos, depois de 5 a 8 anos do primeiro sintoma. Ou seja, a pessoa começa a sentir que alguma coisa no funcionamento não está bem. Eu estou muito mais triste, estou a perder o interesse, mas as pessoas vão prolongando, vão arrastando justamente por causa disso. Porque têm medo, porque acreditam no que se diz sobre as pessoas com doença mental. Então, é preciso refletirmos muito sobre isso e também sobre o que nós estamos a fazer para mudar esse quadro. Muito obrigada. Temos já a Tchela. Obrigada. Eu queria aqui falar um pouco sobre o papel que as igrejas têm na saúde mental aqui no nosso país. Uma coisa que eu toquei no meu tema de ontem é que, infelizmente, está tão enraizado, é tão cultural associar-se, assim como a Evanilce disse, às doenças mentais, à feitiçaria, ao espiriticismo, há algo mais para um pastor ou um padre tratar, não é? A exorcizar um espírito. E aí vão se perdendo muitos anos e vai se causando muito sofrimento àquela pessoa que está a sofrer, precisa de ajuda e por isso simplesmente tem ali alguém que acha que pode, que está capacitado e nem sequer passa pela cabeça que tem profissionais que podem tratar isso. Então, nós temos um trabalho muito grande a nível de... Começamos a falar o que é a competência de um psicólogo. Começamos a resgatar pessoas para a nossa profissão e não deixarmos ela à mercê
de outros indivíduos ou outras instituições que acreditam que podem tratar aquilo que não é do fórum delas. Porque as pessoas acreditam tanto nas igrejas, e as igrejas cá têm um poder tão grande, principalmente até do não, eu acho que é tudo. Não importa o nível de escolaridade, mas as pessoas quando acreditam, quando têm fé em Deus e têm fé no pastor, elas atiram-se e é muito difícil lutar contra isso, é muito difícil convencer alguém que a solução não está aí. Então, o nosso trabalho, eu acho que é mesmo psicoeducação, é sensibilização, é nós começarmos a falar um pouco mais e começarmos, se calhar, até mesmo a confrontar as igrejas, a confrontar os pastores, a confrontar a sociedade em relação a isso. Porque nós sabemos muito bem como a perturbação mental, quando é deixada assim a sós, ela tende a agravar. E quando eles chegam a nós, já num estado muito, muito grave, o tempo de tratamento também é muito prolongado. E o desespero para uma mudança rápida, para se ver resultados, faz com que a pessoa às vezes abandone o tratamento e volte lá para as igrejas ou para os tratamentos tradicionais. Então, a nível cultural, eu acho que nós temos um trabalho muito grande de resgatarmos e de protegermos as pessoas que estão a sofrer com uma perturbação mental. E responsabilizarmos as pessoas que julgam-se capazes de tratar pelos seus atos. Eu acho que a falta de penalização que existe cá é que perpetua muitos atos danosos para os nossos pacientes. Obrigada. Muito obrigada, Tchela, pela contribuição. E sim, pronto, todos nós já tivemos um paciente, um cliente que chega muito tarde do ponto de vista do agravamento, não é? E nós sabemos que piora muito o prognóstico receber uma pessoa num estágio tão avançado, mas ouvimos até, às vezes, corriqueiramente nas redes sociais, quando alguém faz partilha, porque já temos muitas páginas de desabafos em que as pessoas apresentam anonimamente os seus problemas e fica ali aberto. E vemos muitas vezes comentários: tenta ver um pastor, faz uma oração, e tenta... Quer dizer, aqui também, e está muito associado ao que a Tchela disse, uma falta de conhecimento. Nós aqui também, como profissionais, temos um papel muito importante na psicoeducação, na educação. Não podemos desistir. Não podemos, é difícil, às vezes é muito cansativo, mas é preciso não desistirmos. Se nós desistirmos da nossa profissão, ninguém mais a vai resgatar. Obrigada. Temos já senhora ou senhor Manassés, senhor Apolinário. Estou a ver a mão do senhor Apolinário. Pode tirar o mute? Talvez está no mudo. Conseguem me ouvir agora? Sim, namastê. Boa tarde, senhora professora. Boa tarde, namastê. Sim, foi muito bom saber dessa questão toda do estigma, mas eu quero analisar basicamente o autoestigma, né? É que no autoestigma, gostaria que a professora falasse mais sobre isso. No autoestigma, há pessoas que não tomam, por exemplo, a medicação quando se trata de saúde mental. Elas podem tomar o enalapril a vida toda quando tem pressão arterial, mas para doenças mentais há um estigma acentuado, né? O que falar aos pacientes, né, que têm ou que têm essa dificuldade? Muito obrigada, namastê. A questão associada à adesão à medicação é muito falada, principalmente para quem trabalha também em hospitais, porque nós temos essa questão e não é só nos problemas de saúde mental, não é? Pessoas com tuberculose, pessoas com diagnóstico de HIV, muitas vezes é muito difícil a adesão. Por quê? Justamente pela falta da aceitação, não é? Justamente pela falta da aceitação. Justamente por essa falta de aceitação, né? Desculpa, é que
se eu assumo, se eu começo a fazer a medicação, eu tenho de estar completamente confortável com o que eu tenho, né? Que eu assumo que eu tenho, né? E às vezes é essa a dificuldade. O autoestigma está justamente aí, é que está muito relacionado com o estigma social, com as crenças negativas associadas à doença, e a pessoa justamente pensa isso, quer dizer, se eu estou a fazer a medicação, é mesmo que tem algum problema, eu sozinha não me consigo ajustar. Então eu não quero, porque há outras formas, porque se eu rezar mais, se eu falar com outras pessoas, talvez eu consiga a cura. Então está assim muito associado. E aqui é mesmo apertarmos na psicoeducação, não é, Macês? É mesmo apertarmos. E o contacto com outras pessoas, tal como nós vimos, é também muito importante. Outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, outras pessoas que hoje já estão aqui mais ajustadas e fazem medicação e a partilharem as dúvidas que tiveram, tudo isso é muito importante. Obrigada. Temos já a Tchela mais uma vez. Obrigada. Era só para acrescentar aquilo que a Ivanilce disse em relação à adesão terapêutica. Alguns pacientes que eu já tive, né, eles não gostavam de fazer a medicação pelos efeitos secundários da mesma ou por serem muito fortes. Inclusive, uma dizia-me que não ia fazer a medicação porque a deixava muito entorpecida, muito sonolenta, ela precisava de estudar e nananana. E a minha recomendação era sempre, converse com o seu psiquiatra, fale que a medicação para si é muito forte e que precisa ser ajustada. É uma questão de conversar. E às vezes era muito difícil haver essa colaboração entre o paciente e o psiquiatra, porque muitas vezes o psiquiatra não tem essa flexibilidade de perceber que realmente o controle está todo no paciente e ele precisa de ouvir o que o paciente diz e ajustar ao máximo aquilo que são os desejos ou os interesses do paciente e não tanto aquilo que é o protocolo ou o padrão. Às vezes a resistência à adesão terapêutica também está por aí, efeitos secundários e também a dosagem ou a medicação que está a fazer. É verdade, Sheila. Obrigada pela partilha. Temos Janice. Obrigada, Jasmine. Parabéns, foi uma apresentação muito boa, muito útil. Muito obrigada. E pegando aqui no estigma, e nesse caso, ou seja, mantém o estigma da saúde mental, mas o contrário do não querer tomar a medicação. Eu, ano passado, tive um paciente que está com uma depressão profunda, níveis de ansiedade muito elevados, que ele não aceitava, obviamente, mas que para ele terapia, psicólogos não serviam para nada. Ele correu montes de psiquiatras. De 15 em 15 dias ele estava num psiquiatra diferente. Resultado, excesso de medicação. Depois, o que é que acontece com os órgãos internos? Começam todos a falhar. Então, este psiquiatra não presta, aquele não presta. Já estava com ideações suicidas, mas tudo porque quando chegou até mim, eu depois tive que abandonar o caso, abrir e dizer, olha, não é possível, não vamos continuar. Porque o que ele queria era a pílula da felicidade, o que muitos também procuram. Ou seja, eu tenho isto, mas eu conheço pessoas que vivem a vida inteira com depressão e que eles de manhã topam o comprimido e eles conseguem passar bem o dia. Eu também quero isso, então já corri todos, ou seja, o momento de terapia basicamente era para ele falar sobre os efeitos da medicação e sobre o psiquiatra que não presta, que não e que a medicação. E todas as estratégias que eu dava, ele dizia, isso fica em segundo plano, nesse momento não é isso que interessa, eu preciso, a doutora tem que me ajudar, eu preciso de uma medicação. Então, temos estes casos, ou seja, não há aceitação, há aquela falsa aceitação, ok, eu não estou bem, eu estou muito mal, eu preciso de ajuda, mas não é a ajuda necessária, é aquela que eu quero, e a que eu quero é a pílula da felicidade, que não existe, não é? Toma aquela medicação, mas esses médicos não estudam nada, porque eles ainda não acertaram, não é? O que eu quero é continuar com medicação, mas eu não quero trabalhar os meus problemas,
que o que a gente faz em terapia. Portanto, temos aqui um estigma ao contrário daquilo que nós estávamos a falar. Obrigada. Muito obrigada, Anitta, pela partilha. E já agora eu tenho uma partilha semelhante. Tenho um cliente que ficou comigo há algum tempo, mas que logo no início, na primeira sessão, disse que não via muito o que é que os psicólogos fazem. Não há muito sentido nisso, não é? Se for só para falar, só depende de mim, da minha força de vontade, então não há muita coisa aqui a fazer. Quer dizer, procurou, mas muito por insistência do seu psiquiatra, que achava que era importante ajustar a dosagem, ou seja, que ele já não precisava de tomar a medicação que estava a tomar como estava a tomar, e aconselhou depois o trabalho conjunto com psicoterapia, e ele muito resistente, porque se não há medicação, se não vai me dar nada, se não vai passar receita, se é só para falar, eu não quero falar. Eu quero algo que funcione. Então, sim, muito obrigada pela partilha, porque nós temos e nos deparamos muitas vezes com esses casos. Obrigada. Temos mais uma mão da Galaxy, eu acho. Ou será que já não? Não estou a ver essa mão mais. Mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta à volta de. Eu notei que também há coisas que não são permitidas, dores que não são permitidas de expressar, sobretudo no nosso contexto. E eu notei que a depressão era mais fácil dizer que eu tenho dor de barriga, tenho problemas crônicos físicos, do que eu tenho problema mental. Quer dizer, a depressão, por exemplo, tem alguns exemplos semelhantes ou é só. Pronto, eu gostaria de ter essa. Notou essa mesma. É mais autorizado nos queixarmos sobre o corpo, é por isso que há muitas somatizações. E eu penso numa tia, sobretudo, que está aqui bem em mente, isso é autorizar todo mundo, ela tem atenção com problemas somáticos e não tem atenção com expressando a sua dor psicológica. E isso vem também de um estigma familiar. Não sei se pode também reforçar isso, e isso, Sim. Sim, é exatamente isso. É muito comum. E é muito comum, muitas vezes, os pacientes nos serem encaminhados por médicos. Depois de uma bateria de exames físicos, fica comprovado que a pessoa não tem nada fisicamente. Né? E começa a supor que poderá haver, do ponto de vista emocional e psicológico, algum problema. Porque é muito mais facilmente a pessoa procura um médico. Né? E temos aqui a questão da depressão, especificamente no nosso contexto, que é visto como frescura. E nós ouvimos muitas vezes as pessoas a dizerem que é coisas de brancos. Eu ouço isso muito recorrentemente. Não, nós não temos esse problema. Nós, africanos, não temos esse problema. Isso foi invenção dos brancos. Nós queremos imitar. Não é? É falta de guerra, é falta de problemas. Não é? Então, aqui, muito mais fácil. Uma pessoa recebe atenção se tiver algum problema físico, uma dor de barriga crônica, dor de cabeça crônica, até a família é capaz de levar coisinhas na cama para comer, mas se a pessoa disser que está muito triste, que está sem interesse, que perdeu a vontade de viver, vão achar que a pessoa quer mimos, não é? Então, isso é tudo muito comum e está muito associado à própria ideia e à imagem que está associada à doença mental. Muito, muito obrigada. Foi mesmo uma apresentação excelente e ainda tenho muitas perguntas, mas vamos ter que passar à nossa próxima etapa. A próxima etapa